Olá pessoal, tudo bem? Uma boa tarde para todos, né? Já é boa tarde. Hoje de manhã, quando eu estava saindo para o meu curso logo às 8 horas da manhã, na verdade eram 7, eu estava na rua ainda. Então eu abri meu Facebook e vi que eu tinha lá aproximadamente umas 23 perguntas de como eu estava me virando em relação a esse momento atual de crise, né, no país, onde os salões de beleza foram literalmente afetados, não tem como, até porque eh, a- toda a nossa dinâmica de trabalho, né, tudo que nós executamos para as nossas clientes relacionados a cabelo, pele, enfim, é tido como supérfluo, né? Quando na verdade, né, desde quando beleza e saúde é supérfluo, mas enfim, né, é um dos serviços que normalmente são cortados aí do orçamento das nossas clientes, enfim, infelizmente, né, por conta até dos maridos que acabam cobrando isso delas. Mas vamos lá. Como é que eu lidei com essa situação de decréscimo de movimento e, consequentemente, de fluxo de caixa, né, onde você começa a ter menos comandas no seu estabelecimento, menos clientes. E aí a pergunta, meu Deus, né, o meu custo fixo, ele está lá, né, todo mês eu tenho que pagar, e de repente o que eu arrecado ele está igual ou menor, né? Como que eu lido com isso? Como que eu faço? O que eu faço, na verdade, né? Muito que bem. Então, assim, gente, na verdade, o que eu fiz, a primeira coisa, quando eu comecei a perceber que a gente estava tendo problemas aí no nosso país relacionado a faturamento, né? Eu comecei a conter os meus custos, né? Então, chamei todos os meus colaboradores e tivemos uma conversa muito séria, onde uma série de mimos que eles tinham aqui na empresa, enfim, a gente teve que reduzir, enfim, até a questão do café, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, mas até essa questão foi negociada entre a gente por uma questão realmente de sobrevivência, né? De você entender que o que está acontecendo atualmente é uma dificuldade geral de todas as empresas, né, de obter faturamento, de conseguir manter o seu quadro de funcionários e que para isso exige alguns sacrifícios, né? Então assim, negociei aluguel, negociei o uso da minha água, da minha luz, quando e como fazer cabelo no salão, eu digo em relação aos colaboradores, né? Porque assim, se você tem uma demanda muito baixa e você começa a gastar muito, você vai ter problemas aí, né? Porque a conta não vai fechar. Então, o que nós negociamos, né? Vamos ver dias aí para se lavar o cabelo, para se fazer o cabelo, ou seja, dá para vocês virem de cabelo lavado e só secar o cabelo no salão, enfim. Nós negociamos tudo isso buscando aí uma forma mais sustentável, né? Tanto para os colaboradores que querem estar com o visual em dia, né? Como para o salão que tem que dispor de recursos para isso. Muito que bem. Negociar custos no geral, né? Água, luz, aluguel, revistas, né? De repente, se você tem 3, 4, 5 assinaturas, escolha aí 3 assinaturas que sejam relevantes, né? Excluir 2. Por exemplo, eu tinha no salão 7 pontos de internet, eu reduzi isso para reduzir 2 pontos, enfim, eu tive que eu tive que revisar, né, toda a logística de comodidade, né, para as pessoas e clientes também, usando isso de uma forma um pouco mais racional, de forma a eu ter um orçamento saudável, né? Feito isso, existe uma outra questão que nós temos um círculo de relacionamento, né? Então assim, para que eu efetue o meu serviço, o meu trabalho, eu tenho que ter compras, né? Eu tenho que comprar produtos,
né, para eu oferecer para os meus clientes. Sendo assim, chamar os seus vendedores, né? Quem vende para você, né? O cara que vende a tinta, o cara que vende o shampoo, o que a gente pode fazer para baratear isso? O que você pode me oferecer? Uma ação conjunta, né? Buscar formas de você interagir com o seu cliente, buscando aí uma frequência maior dele, né? Porque a partir do momento que você oferece descontos, mimos, serviços, você vai ter aí uma possibilidade maior do seu cliente vir mais ao seu salão de beleza, né? Profissionalmente, vamos lá, é outra questão. Se você tem um atendimento mais baixo, ou seja, se você tem um fluxo de clientes menor, eu pressuponho que você tenha um pouco mais de tempo, né, dentro do seu estabelecimento. Então, que tal, de repente, você se dedicar a um atendimento mais personalizado para o seu cliente, entendeu? Você se interessar mais pelo cabelo dela, oferecer, por exemplo, outros produtos, você entender de uma outra dinâmica relacionada ao cabelo que não seja apenas o embelezamento. Por exemplo, a área de tratamento hoje ela é muito extensa, né? Então, assim, você entender de um bom condicionador, uma boa máscara, não é o bastante, né? Você tem que entender de fisiologia de cabelo. E acho que hoje, quando você coloca isso para a cliente, ela percebe que você é um profissional antenado, que você está estudando, que você está buscando coisas que é o melhor para ela. Então, agora é um momento de realmente a gente buscar informação, né? Já que nós temos um tempo maior aí, se as nossas agendas estão um pouco mais tranquilas, a gente tem um tempo maior, inclusive, para pesquisar, para se aprimorar, para ser um profissional melhor, né? Porque isso é um processo gradativo. A gente está tendo agora um momento um pouco mais difícil, até por conta do mês de férias, né? Então a gente já estava com um movimento um pouco mais baixo, e aí veio agora as férias e isso caiu um pouco mais. Tanto é que eu percebi que essas mensagens vieram justamente agora, no momento que está todo mundo de férias, enfim, né? Então, consequentemente, as comandas que nós abrimos no salão em meses normais, esse mês agora de julho, está um pouco mais difícil de acontecer. Enfim, então agora acho que é um momento da gente se aprimorar, da gente buscar profissionalmente o que a gente pode ser de melhor e oferecer de melhor. Chamar o nosso vendedor, entendeu? E ver o que ele propõe para que nós possamos oferecer para os nossos clientes. Porque assim, ele precisa de mim, né, para comprar, eu preciso da cliente para vender o serviço para ela, e isso é um círculo, né? Então assim, é um círculo de dependência. Então se eu comprar mais, ele vai vender mais, a minha cliente vai utilizar mais, e para isso tem que existir uma dinâmica entre essas pessoas envolvidas, de forma que você consiga atingir objetivos, né? Então isso não se consegue sozinho, parceria. Parceria hoje é muito importante. Se você tem uma empresa que te fornece produtos, você tem condições de montar aí toda uma história, todo um relacionamento de compra e venda que propicie novos serviços, que agrade os nossos clientes e, consequentemente, a gente tem aí no final do mês um caixa mais saudável, entendeu? Então, assim, tem que usar da criatividade, porque a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, e na verdade não é. A crise está aí, ela existe, entendeu? Eu tenho um salão grande, tenho bastante funcionários trabalhando comigo, entendeu? Todos nós estamos vivendo momentos assim, difíceis, mas a gente tem que buscar ações, formas da gente interagir nesse momento atual, né? Para que lá na frente a gente possa colher os frutos disso, porque assim, isso é uma fase momentânea e isso vai passar, né? E aí nós temos que estar bem. A nossa empresa tem que estar bacana, bonita, bem arrumada, né? Nós profissionalmente temos que estar antenados, e se nós fizermos mais cursos nesse momento, né, já que nós estamos com um período aí um pouco mais ocioso, vamos buscar nos informar, né, nos especializar, fazer outros cursos, né, buscar informação, né? Acho que hoje o fato de você ser aquele cabeleireiro intuitivo que eu fui, né? Porque assim,
Na minha época não existia, eu sou da década de 80, né? Então assim, nós trabalhávamos intuitivamente, né? Nós usávamos um produto, nós sabíamos que ele era bom, mas não sabíamos exatamente por quê. Hoje, todos nós temos acesso à informação, né? Então hoje quando eu pego um produto, antes de usar no meu cliente, eu vejo a leitura da bula, né? Então assim, quais são os princípios ativos que estão ali e que vão me garantir o resultado que eu preciso? Então você ser um profissional hoje, né, que você não trabalhe mais intuitivamente, isso é um diferencial enorme no mercado, onde a grande maioria ainda trabalha intuitivamente, né? Porque assim, sabemos que a graduação, a pós-graduação para cabeleireiros é algo que vem aí de 10 anos, né? Então, é o momento agora de se especializar, de buscar informação, de correr atrás e de oferecer para o teu cliente o melhor, porque assim, a cada quarteirão nós temos 10, 20 salões, entendeu? E todos fazendo praticamente a mesma coisa. Então você tem que buscar um diferencial que te garanta aí um número maior de comandas, que não está simplesmente em fazer uma escova progressiva ou simplesmente aplicar uma coloração, né? Mas oferecer um resultado visagístico para essa cliente, de tratamento, né? Tricologicamente falando, ou seja, buscar informações na terapia capilar de como tratar o cabelo dela, né? E não simplesmente falar, vamos fazer uma hidratação, mas justificar essa hidratação. Enfim, são essas coisas que vão te garantir estar no mercado e ter um número de atendimentos maior. Não adianta, gente, nós fazermos a mesma coisa que todo mundo faz, porque isso não muda nada e isso não faz com que a cliente tenha vontade de vir ao teu espaço, entendeu? O que te agrega hoje estar aí num diferencial em relação aos demais é aquilo que você oferece. Então, assim, busque informação, busque atendimento, busque melhorar o seu espaço, busque oferecer mais do que você oferece, porque hoje, para você ter um atendimento melhor, um número de clientes maior, você tem que oferecer muito mais do que você oferecia antes, porque atualmente nós temos aí muitos salões, muita gente fazendo a mesma coisa. Então vamos ser diferentes. É isso que eu acredito e essa forma que eu estou driblando a crise, criando a forma de servir o meu café, criando a forma de a minha recepcionista atender o meu cliente, eu criando a forma de atender o meu cliente na cadeira, eu criando uma forma de atender o meu cliente na sala de terapia capilar, com uma massagem diferente, com um aroma diferente, enfim, nós temos que ser diferentes. Esse é o momento de fazer a diferença, sempre diferentes. É nisso que eu acredito, gente. Estou vivendo um período de crise como vocês? Estou, não tem como a gente omitir isso, né? Acho que todo mundo está passando por uma situação muito semelhante, entendeu? Mas eu tenho plena e total confiança de que isso tudo vai passar, entendeu? E dificuldades nós passamos, temos que enfrentar as dificuldades e a luta, arregaçar as mangas e fazer a diferença. Então é isso que eu pretendo para mim, para o meu salão, para a minha equipe de colaboradores, é fazer a diferença por ser realmente diferentes, ok? Um beijo no coração de vocês, um bom fim de semana e até a próxima.